Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, trazer uma porção da palavra de Deus ao teu coração, à tua vida. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, eu quero pedir a você para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar os nossos vídeos e compartilhar com quem você quiser e com quem você também puder fazer isso, porque há pessoas que precisam ouvir e assistir uma palavra, às vezes não tem o que fazer, ou está assistindo coisas que não edificam, e você pode contribuir, colaborar com a vida de alguém da sua família, da sua casa, um familiar, um amigo de trabalho, um vizinho. Você pode enviar esse vídeo para que essa pessoa receba a palavra de Deus. Então, faz isso e nós vamos então compartilhar com você a palavra do Senhor. Quero falar com você, nesse instante, sobre ovelha sem pastor. Essa é uma expressão que está na Bíblia. Jesus, certa vez, usou essa expressão. E essa expressão ela é dita por Jesus, ela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ali a partir do versículo 32, quando Jesus fala esse termo. Marcos 6, a partir do 32, diz assim: Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram. Correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ovelhas sem pastor. Foi assim que Jesus, certa vez, vendo a multidão que o seguia, Jesus aqui nesse texto bíblico, Jesus estava indo descansar, Jesus estava indo repousar, mas a multidão, vendo para onde ele ia, observou para onde ele ia e correu para encontrá-lo. E quando Jesus se deparou com aquela multidão, nós então vemos a expressão que foi usada para mostrar qual sentimento Jesus teve para com aquelas pessoas, que elas eram como ovelhas sem pastor. E a ovelha, ela é um animal dependente. A ovelha é um animal que precisa de cuidados, que precisa de alguém cuidando delas. E o termo ovelha sem pastor, para aquela população, para aquela comunidade, para os povos bíblicos, era algo uma linguagem muito fácil delas entenderem, porque fazia parte do cotidiano delas, fazia parte do dia a dia delas. Então elas sabiam exatamente o que era uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor era um animal descuidado, era um animal desprotegido, era um animal também desorientado. Justamente por causa dessa dependência que a ovelha tem de um pastor, é que Jesus, ao ver o povo, viu aquele povo sem nenhum cuidado sobre eles, viu aquele povo desorientado, viu aquele povo sofrido, viu aquele povo descuidado, desprotegido. Diz o texto bíblico que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Jesus se compadeceu delas. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Quando Jesus olhou as pessoas, seres humanos, carentes,
porém sem cuidados, também sem proteção, sem amparo. Jesus olha para aquelas pessoas e compara, a Bíblia compara elas a aquele rebanho de animais sem qualquer cuidado de um pastor. O pastor, ele era o responsável por levar as ovelhas aos pastos, levar as ovelhas à água, conduzir a ovelha aonde não houvesse ameaças nem perigo. O pastor era essa figura do cuidado. E nos dias de hoje não é diferente. Nós, ao observarmos o mundo, ao observarmos as pessoas, ao observarmos a trajetória, inclusive da humanidade, as gerações muitas vezes estão como ovelhas sem pastor. Estão desorientadas, descuidadas, desprotegidas. Mas aqui nesse texto, a palavra nos ensina que Jesus, ali passou a apacentar aquelas pessoas. Diz assim: então passou Jesus a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, aquelas pessoas estavam sedentas, famintas. Não somente da fome física do corpo, porque logo depois aqui é operado o milagre da multiplicação dos pães. Mas aquelas pessoas estavam famintas por ouvir a palavra de Deus, a palavra que saía da boca de Jesus e que ia ao coração delas, que entrava na alma delas, que trazia para elas aquele sentimento e aquela sensação de cuidado, de amor, de carinho, de proteção. Naqueles tempos, aquele povo que seguia Jesus era um povo explorado, era um povo cansado, era um povo que estava esmagado pela força do Império Romano, pela religião judaica, pelas forças que dominavam ali o poder naquela época, e o povo era sofrido. Não diferente de hoje. Não diferente dos nossos dias, da nossa realidade. E aí Jesus traz a palavra dele. A palavra que sai da boca de Jesus, o Evangelho, as boas novas, que traz para as pessoas cuidado, proteção, carinho, amor, que traz para as pessoas transformação. É essa a palavra do Senhor Jesus. Tanto é que ele se denomina o bom pastor. No Evangelho de João, no capítulo 10, esse é um texto bem conhecido das Escrituras, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus fala de si mesmo. E aparece uma figura interessante quando, nesse capítulo, o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala que ele é o bom pastor, mas que também existe um mercenário. O mercenário é aquele que quer tirar proveito da ovelha. O mercenário é aquele que quer explorar. O mercenário é aquele que que não tem comprometimento. Na hora do perigo ele foge. Na hora do perigo ele sai, ele abandona o rebanho. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tanto é que Jesus deu a vida por nós. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por mim. O bom pastor sangra pela sua ovelha. O bom pastor, ele não se poupa. Ele se doa pela sua ovelha. E quando eu falo do bom pastor aqui, eu não estou falando de mim, ou de qualquer pastor de uma igreja local, mas eu estou falando da pessoa do Senhor Jesus. Ele é o pastor da igreja, ele é o pastor dos pastores, ele é o supremo pastor. E ele é o pastor que quer cuidar da tua alma. Ele é o pastor que quer te pastorear. Ele é o pastor que quer te direcionar, para você não ser uma ovelha sem pastor,
A ovelha sem pastor, ela é desorientada, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe onde tem pasto, ela não sabe onde tem água, ela não sabe onde se alimentar, ela não sabe o que beber. A ovelha sem pastor, ela é desprotegida, porque a ovelha não é um animal selvagem capaz de se autoproteger, não, ela precisa da proteção do pastor. Mas Jesus te protege. Assim como Jesus promove alimento para você, o alimento, o pão da vida, o pão espiritual, o pão que nutre a nossa alma, Ele também nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Quando lemos o Salmo 23, nós vemos ali, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdes, Ele me conduz às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Aleluias! Ele me protege no meio dos vales da sombra da morte. Esse é o bom pastor. Jesus não é mercenário. Jesus é comprometido contigo. Jesus é comprometido com o seu povo, com a sua igreja. Jesus é comprometido com aqueles que o recebem no coração. Jesus é aquele que tem pão da vida, que tem pasto verdejante. Jesus é aquele que tem águas tranquilas para te conduzir a elas. A água que jorra para a vida eterna. Jesus é aquele que nos abençoa, Ele não foge na hora do perigo. Esse é o mercenário. Está cheio de mercenário por aí. Está cheio de gente querendo tirar proveito de você, da sua vida. Em todos os campos, seja na área financeira, seja às vezes num relacionamento, seja na área profissional. Há mercenários em todos os cantos, mas Jesus não é mercenário. Jesus, Ele é o teu pastor. E Ele te conduz, Ele te pastoreia, Ele te guia, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te salva, Ele dá a vida por você. E é esse evangelho que nós pregamos, o evangelho de Jesus, o Jesus que é o supremo pastor, o pastor da tua vida. Por isso não temas. Não tema porque você tem um pastor sobre você. Não tema porque o Senhor, Ele é aquele que te pastoreia. E se você que está ouvindo ou assistindo essa palavra ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele, entregue a sua alma a Ele, entregue o seu coração a Ele. Não tenha medo. Muitas pessoas têm medo de se entregar a Jesus por achar que só tem mercenário no campo religioso. Não. Não só tem mercenário. Nós pregamos a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz que traz transformação para o coração do homem. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus te chama para se tornar nova criatura, se tornar ovelha do seu rebanho. Você vai encontrar proteção, você vai encontrar alimento, você vai encontrar cuidado, você vai encontrar direção para a tua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é a igreja do Senhor Jesus, receba essa palavra no coração e se encoraje, e saiba que há um pastor sobre a tua vida. E você que ouve essa palavra que ainda não entregou seu coração para Jesus, entregue a sua vida a Ele. Faça uma oração entregando seu coração a Ele. Feche os teus olhos e ore a Ele, abrindo o seu coração. Quero orar contigo agora. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai querido, eu oro com aquele que está comigo, conectado aqui pela internet, através desse vídeo. Eu oro por aquele, ó Deus, que está arrebentado, por aquele que está, ó Deus, como uma ovelha sem pastor. Eu oro por aquele que está, ó Deus, cansado. Eu oro por aquele que está, ó Deus, desprotegido, desgarrado. Eu oro, ó Pai, por aquele que está, meu Deus, descuidado. Que Tu tenhas misericórdia e traga
meu Deus, essa pessoa para o teu aprisco, para ser uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. Eu oro, meu Deus, pela tua igreja. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, também passando dificuldades, lutas, batalhas em meio, ó Deus, a toda a mudança de vida que estamos tendo em virtude da pandemia. Eu oro pelo teu povo, te pedindo, ó Deus, que o Senhor traga, Pai, ao teu povo o refrigério que só o pastor pode trazer quando conduz a ovelha às águas tranquilas. Eu oro, ó Deus, pelo teu povo, para que, ó Pai, o teu povo esteja alimentado, não só, ó Deus, do alimento que perece, mas do alimento que permanece para a vida eterna. Eu oro, meu Deus, pelo teu povo, para que o teu povo permaneça firme no Senhor, permaneça crendo em ti, Pai, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que o pastor conduz a ovelha em meio aos perigos. Eu oro, meu Deus, te pedindo a tua graça, teu amor, tua misericórdia sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que tu recebas, meu Deus, as nossas orações e que nós estejamos com o comportamento de ovelha, coração de ovelha, alma de ovelha, para sermos conduzidos pelo Senhor aos pastos verdejantes. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, te peço, te agradeço e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que me assiste, que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Há um pastor que é sobre a tua vida, que quer te pastorear, te trazer direção, te trazer cuidado, proteção. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima porção da Palavra de Deus. Fica na paz.